Meus queridos e amados irmãos, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, aos irmãos que estão nos seus lares, nos seus trabalhos, onde quer que estejam, pela AD Belém Pacaembu ou pela Rádio Gospel Príncipe da Paz. Por extensão, receba a nossa saudação. Cumprimento aqui o nosso pastor e já agradeço pela rica oportunidade, pastor Ana Dias, nosso presidente, bem como a sua querida esposa, irmã Lourdes, ao Osmar Bardelotti e a minha esposa, irmã Daiane Bataglia. Deus abençoe. Meus amados, vamos aproveitar o tempo para refletirmos na palavra de Deus e, para tanto, nós vamos trafegar pelo texto que está no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. O tema, do texto é a parábola do bom samaritano. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Inclusive já está aí na tela do celular para quem estiver distante da sua Bíblia. E aí está o texto para você acompanhar os versículos que nos dizem assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Meus amados, eu acredito que esse texto, ele é muito conhecido, muito já se ouviu a falar sobre ele. Todavia, os remédios mais eficazes, na maioria das vezes, são os mais conhecidos. E sempre o caminho mais prático é o que a gente sempre já passou por ele, é mais conhecido. E a palavra de Deus, ela tem algumas repetições que são pedagógicas. Por exemplo, o livro do Deuteronômio é a repetição da lei, pastor Ananias. A repetição da lei, esse é o significado do livro. Também o apóstolo Paulo disse: Eu não me canso de dizer a vocês as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Seria coincidência 4 evangelhos para narrar um mesmo fato histórico, que é a história do Senhor Jesus Cristo? Ou essa repetição é pedagógica? Eu acredito que é pedagógica. E eu me lembro de uma certa história, pastor Ananias, de um pastor que, como tantos outros, tem que sempre estar trazendo alimento para a igreja, e ele, num dado momento, repetiu a mensagem. E um jovem da igreja, desses mais desatinados,
chegou lá e falou: pastor, eu anoto todas as mensagens que são pregadas aqui, e esta aí que o senhor pregou, o senhor já falou aqui, ó, tal dia, tal culto, tal trabalho, foi nesse mesmo horário e tal. Aí o pastor olhou e pensou um pouco, ele fez uma pergunta: tudo bem, já que você viu que eu já preguei essa mensagem, eu tenho uma pergunta para você. Você está vivendo tudo isso que eu falei? Já viveu tudo na prática? E o moço falou: não. Ele disse: então você precisava ouvir essa mensagem de novo. Então você precisava ouvi-la novamente. Com isso em vista, nós vamos agora meditar nesta passagem bíblica, que apesar de bastante conhecida e popular, a palavra de Deus é nova todas as manhãs e ela é viva e eficaz. E eu tenho certeza que o Senhor Deus tem uma palavra para o teu coração. O texto começa dizendo que um certo doutor da lei se levantou, tentando a Jesus e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu acho interessante, pastor Ananias, que hoje, como é um culto de ensino, a gente tirar aqui algumas lições que um mestre da lei, um doutor da lei, aprendeu com o mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo, com os seus ensinos preciosos. Este homem se levantou, e eu acho interessante que, apesar das suas muitas atribuições, esse homem, nas versões mais antigas, dizem que ele era um escriba, e as funcionalidades do escriba eram muitas. Por exemplo, ele traduzia a lei para os idiomas de seu tempo. Ele era um copista, um compilador. Ele também tinha atribuição de redigir cartas diplomáticas para outros países ou lê-las quando viesse de outros reinos. Também ele redigia contratos de compra e venda, e num tempo em que o analfabetismo era acentuado, esses homens tinham um conhecimento elevadíssimo. No mínimo eles falavam 4 idiomas: o hebraico, que era a linguagem da religião, o aramaico, que era a linguagem popular, também o grego, que era como o inglês hoje, a linguagem universal, e o latim, que era a língua falada pelo Império Romano, que dominava ali sobre aquela nação. E ele, com todas as suas atribuições, ele se levantou para tentar ao Senhor Jesus, ou para disputar, debater com ele. Na verdade, esse homem se levantou, mas ele não foi levantado por Deus. Na verdade, a intenção dele era menosprezar, descreditar o Senhor Jesus Cristo, com perguntas capciosas a fim de diminuí-lo. E quantas pessoas que, com a sua elevada cultura, com o seu elevado status social, usam dos seus atributos não para o bem, mas para diminuir as pessoas. E tal como este homem, ele se levanta e tenta de qualquer forma dizer: eu sou melhor, eu tenho mais qualificações. O que você está dizendo, e no caso aqui para Jesus, não é tudo isso, e eu vou provar para você que não é assim que funciona o reino de Deus. E ele estava usando os seus atributos para o mal, para diminuir o seu próximo. Já o Senhor Jesus, todas as vezes que ele usava os seus atributos era para dar dignidade à humanidade. E quando nós olhamos outros escribas na história bíblica, nós vamos ver que esses homens usaram seus dons e os seus talentos para a edificação do povo de Deus e para a glória de Deus. Notem vocês, no capítulo 36 do livro de Jeremias, lá tem um personagem que era um escriba chamado Baruque. Ele era o escriba que acompanhava o profeta Jeremias, e Jeremias recebia a inspiração, ditava para ele e ele escrevia. E num certo momento ele foi ler os preceitos e as profecias de Jeremias para o rei Joaquim, e o rei não gostou, porque a profecia não era palatável, não era receba a chave, receba milagre, a porta vai se abrir. Não, a notícia era essa: se entreguem logo, porque Deus entregou vocês nas mãos dos babilônios. Joaquim não gostou, pegou aqueles escritos que Baruque leu diante do rei, cortou com canivete e ateou fogo.
Mas a Bíblia diz que Deus visita novamente o profeta Jeremias e dá as mesmas inspirações para ele, e com palavras mais sofisticadas, semelhantes às mesmas que ele havia já ditado para Baruque, e Baruque escreveu novamente aqueles preciosos ensinos, dos quais temos hoje aqui esta porção da palavra de Deus escrita por ele, que abençoa vidas e famílias. Outro escriba que também marcou a história foi Esdras. Esdras, ele foi um dos personagens principais do reavivamento pós-exílio. Depois de 70 anos que o povo já havia pendurado as suas harpas no salgueiro, não tinha motivo para cantar, para adorar, nem para cultuar a Deus, Deus abre as portas de Babilônia. O edito de que o povo podia voltar para a sua pátria foi liberado. O povo volta e diz a palavra de Deus que Esdras se levanta num púlpito de madeira e ele abre a lei e ele ensina a palavra de Deus de forma compreensível. E todo o povo chorou, adorou e fez festas comemorativas, celebrativas ao nome do Senhor, porque Esdras usou o seu talento para edificar vidas e para a glória de Deus. No Novo Testamento temos os evangelistas que também escreveram, foram hábeis na pena com a qual escreviam. Temos também um outro que Paulo andava com ele, chamado Tércio. No capítulo 16 de Romanos, Paulo falava e tal como Jeremias dizia a Baruque, Tércio escrevia. Provavelmente foi ele mesmo quem escreveu a carta aos Romanos pelos ditos que Paulo dava a ele. Isso que eu quero dizer é o seguinte: use os seus dons, use os seus talentos, mas nunca para diminuir o teu próximo, sempre para edificação, sempre para o melhor da igreja, da obra de Deus e também para a glória do nome do Senhor. Mas muitas vezes pastor Ananias tem aquele que ele deseja desabafar e não acha uma brecha, então ele diz: quando eu tiver uma oportunidade, eu já estou com o corolário preparado para poder falar do ciclano, do Deltrano, eu vou desabafar tudo. Não, se Deus te deu o dom, se Deus te deu graça, seja a boca de Deus para edificar vidas e para marcar pessoas pela palavra de Deus, com o dom que Deus te deu. Mas a Bíblia também diz que esse homem faz uma pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Para eles, religiosos de então, a vida eterna era fruto de um labor, de uma meritocracia. Se eu fizer tal coisa, eu recebo a vida eterna. Mas vida eterna, ela é objeto exclusivo da graça de Deus e não dos méritos humanos. Naqueles dias havia vários tipos de conceitos de como é que era a vida eterna, e alguns até nem acreditavam na vida eterna. Mas os fariseus, os escribas e os saduceus tinham uma visão de que se eu fizer, eu mereço. Mas a vida eterna é fruto exclusivo da graça de Deus. Você pode ralar joelho subindo escadaria, você pode rezar 250 mil terços e dizer todas as palavras que estiver ali naquele caderninho. Você pode ser filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, tetraneto de crente, a 1000ª geração de crente. Você pode ter sido batizado em águas correntes, você pode falar a língua dos anjos, você pode até mesmo dar o dízimo ou o trízimo de tudo quanto você possui, você pode jejuar 2, 3, 4 vezes por semana, você pode dar tudo o que você tem aos pobres, mas se você não tiver Cristo, a graça de Deus na sua vida, você está completamente perdido e não tem a vida eterna. Não há nada que eu faça com as minhas capacidades humanas, com os meus caprichos, que me dê o privilégio da vida eterna. Isso é fruto exclusivo da graça. No capítulo 64 de Isaías, versículo 6, a palavra diz que o melhor da nossa justiça aos olhos de Deus são trapos de imundície.
Quando nós lemos Efésios 2, a palavra de Deus nos diz que nós estamos, homens sem Deus, mortos em delitos e em pecados. No capítulo 19 de Mateus, versículo 26, quando Pedro indaga ao Senhor Jesus: como é que nós vamos conseguir a vida eterna? Jesus disse: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. A vida eterna não é fruto dos meus labores, a vida eterna não é fruto das minhas boas obras, nem da minha consanguinidade. A vida eterna é exclusivamente dada por Deus através de Cristo Jesus. O que eu devo fazer para ter vida eterna? Crer em Cristo, e eu tenho o privilégio da vida eterna. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode louvar a Deus por isso? Não tem méritos, mas no versículo 26 a palavra de Deus diz: e ele disse: que está escrito na lei e como lês? Note você que Jesus está fazendo duas perguntas para responder a primeira que ele recebeu. E as perguntas são essas: como é que está escrito na lei e como você lê? Porque uma coisa é estar escrito, outra coisa é como eu interpreto. Não são sinônimos perfeitos. Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é como eu interpreto. Tem muitas coisas que na palavra de Deus estão escritas, que dependendo da ótica interpretativa, eu posso deturpar a verdade de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz que há um derramamento, um batismo no Espírito Santo. Mas tem algumas linhas de interpretações que dizem: olha, esse poder aí ficou exclusivamente para a igreja de Atos dos Apóstolos, cessou. Já tem outros que, além de acreditarem nisso, já são neopentecostais, nem pentecostais são. Outros são subpentecostais. É isso, mas não é tudo isso. E tem aqueles que acreditam que são genuinamente pentecostais. A palavra de Deus diz que o casamento é indissolúvel, heterossexual e monogâmico. Mas alguém vai lá e lê: não, vamos colocar uma Bíblia aí inclusiva e dizer que o homem é um ser sem gênero. Ele pode fazer o que quiser. E se quiser casar com mais do que uma, ou duas, ou três, ou quatro, e eles vão lá achar uma brecha. A Bíblia fala a respeito do dízimo, mas tem algumas pessoas que leem diferente. Eles dizem que isso ficou para o Antigo Testamento, já não é mais para o Novo. Aí tem aqueles espertalhões em tempo de pandemia que estão fazendo promoção do dízimo, pastor Ananias. Não sei se o senhor viu isso aí. O camarada colocou lá dizendo: olha gente, agora que nós estamos em crise, Deus vai aceitar o nosso coração. Não precisa ser 10% não, aqui na nossa igreja é 3%. Promoção do dízimo. E tem aqueles que exageram e já vão para o trízimo, que é 3 vezes mais o que é requerido, porque é um sacrifício do Moriá. Enfim, uma coisa é o que está escrito, outra coisa é como eu interpreto. Deus não tem compromisso com aquilo que a pessoa interpreta ao seu bel prazer, desconsiderando a palavra de Deus, porque a Escritura se interpreta com Escritura. A palavra de Deus é fiel, ela é digna de toda aceitação. Todas as vezes que nós formos meditar na palavra de Deus, tenha isso em mente, ela se explica por si mesma. Se alguma coisa vier na minha mente que não tem correspondência a outra parte da Bíblia, exclua isso, deixe de pensar nisso, porque você está sendo equivocado em sua interpretação. Porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é como eu leio. Agora, quando eu me submeto aos critérios da palavra de Deus, aos seus contextos próximos ou remotos, e santifico a minha vida, pedindo ao Espírito Santo que fale comigo, o Senhor sempre tem uma palavra para o teu e para o meu coração. O que está escrito na lei e como lês? E a palavra continua dizendo que aquele doutor vai responder as perguntas, e ele começa dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Note que ele cita aqui 3 amores. Primeiro, e acima de todos, amar a Deus. Ele não diz
olha, você tem que amar primeiramente o seu cônjuge. Não, a Deus. Ele não diz, olha, ame os bens terreais primeiramente. Não, a Deus. Ele não diz, ame a si mesmo em primeiro lugar, se preocupe com você, com as suas vontades, em primeiro lugar, depois o que sobrar. Não, primeiramente ame a Deus. Tem uma linha de interpretação que ultimamente eu tenho ficado assustado com ela, pastor Ananias. Não, primeiro lugar é a família. Primeiro lugar é os seus caprichos, o seu lazer, o seu entretenimento. Afinal de contas, somos filhos de Deus. Isso não é o que a Bíblia diz. A palavra de Deus nos diz que se quisermos seguir a Jesus, temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz de cada dia e segui-lo. Acima dos meus ideais, eu devo amar a Deus. Acima daqueles que estão ao meu redor, eu devo amar a Deus. Acima daquilo que eu conquistei, que eu ganhei ou que eu possuo, eu devo amar a Deus. Porque muitas pessoas, o Deus dele está no seu bolso, está na sua conta bancária, está no patrimônio que está em seu nome. E a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Mas nós devemos amar a Deus acima de tudo e de todos, porque daqui nada levaremos, mas lá tudo receberemos para a glória e louvor do nome do Senhor. Ame a Deus acima de todas as coisas, esse é o primeiro amor. E o segundo, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Terceiro, como a ti mesmo. Então são 3 amores. Primeiro, devo amar a Deus. Segundo, o meu próximo. Terceiro, amar a mim mesmo. E esse amor próprio, pessoal, é o que a gente precisa saber trabalhar nele. Porque quando a pessoa não ama a si mesmo, ela fica mendigando afeto. Por que tem pessoas que se entregam para um ímpio? Jovem sai da igreja, começa aí um relacionamento e daqui a pouco está lá com uma situação difícil, porque não ama a si mesmo. Se submete a tantas coisas absurdas, porque não se valoriza. Fica mendigando afeto, amor, carinho. Aprenda a valorizar você mesmo, irmão. Irmã, aprenda a se amar como você é. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é alvo da graça de Deus, você tem promessas gloriosas da parte de Deus. Se ame porque Deus te ama. Glória a Deus. Mas, meus amados, o texto continua dizendo que Jesus vai responder a ele agora. E diz assim: respondeste bem, faze isso e viverás. Você está perito na lei mesmo, doutor. Você conhece a lei. Você citou aí Deuteronômio 6 e 8. Você citou aí Deuteronômio 19 e 18. Você está perito na lei mesmo. Agora tem uma coisa: faz isso, pratica isso e viverá. Porque uma coisa é eu conhecer e outra coisa bem diferente é eu praticar. Uma coisa é eu memorizar a teoria, outra coisa é eu praticar. Eu me lembro, pastor Ananias, irmã Lourdes, que quando fui tirar a minha habilitação, ali na parte teórica tinha pessoas que iam bem melhor do que eu. A pontuação era alta, mas no dia da prova prática, meu Deus, irmão, derrubava a baliza. Tinha um que ficou buzinando lá, não sei porquê. E todos reprovados, porque uma coisa é teoria, outra coisa bem diferente é a prática. Nós temos muito conhecimento, nós temos muita teoria. Se não, observe vocês, nós temos a maior casa publicadora da América Latina, temos bíblias de estudos de diversos caráteres, temos várias traduções da Bíblia, nós temos a escola bíblica dominical que abrange a todas as faixas etárias, nós temos seminários, temos faculdade teológica, nós temos encontros de casais, nós temos culto de escola dominical, culto de doutrina, nós temos discipulado cristão. Eu acredito que temos bastante informação. E o que falta é a prática, é pôr em prática. Temos cabeça cheia, mas coração vazio.
Está na hora de começarmos a praticar. Se você conhece, o pouco que conhece em prática já pode fazer muita diferença. Se você conhece muito, esse muito que você conhece na prática faz muita diferença. E a Bíblia diz que aquele moço, então, depois de se ver pego pela tangente, porque ele pergunta como é que ele herda a vida eterna, mas ele mesmo responde. Jesus falou: você já sabia a pergunta que você me fez. Então ele ficou em maus lençóis e quis se justificar. E esse é o mal de muitas pessoas: querer justificar a si mesmo. Agora eles vão ver que eu tenho razão, vou me justificar. Outros, desejando se justificar, inventam cada coisa. Nós ouvimos aqui o nosso pastor dizendo que já passamos 2 cultos presenciais e algumas pessoas faltaram. Eu tenho certeza que se formos indagá-las por que faltaram, cada um vai ter uma justificativa. Muita justificativa. Alguns vão dizer que alguém da família morreu, outros vão dizer que estão com medo, outros vão dizer que tinham motivos 1000 para poder fazê-lo, porque sempre tem justificativa. Isso começou com Adão e Eva. Adão pôs a culpa na mulher, a mulher na serpente, e assim foi. E todas as vezes que eu estou errado e tento me justificar, eu estou errando 2 vezes. Para um erro, é melhor reconhecer que eu errei e começar de novo. Para de justificativa. Para de desculpas, para de querer responder à altura. Entregue isso nas mãos do Senhor e vamos tocar a vida de uma forma que agrade e glorifique o seu nome. E a Bíblia diz que ele pergunta: quem é o meu próximo? Foi de onde surgiu a parábola do bom samaritano, e é sobre ela que nós vamos tecer aqui alguns comentários e já vamos encerrar esta mensagem. O Senhor Jesus, para responder à pergunta de quem era o próximo, ele diz: olha, descia um homem de Jerusalém a Jericó, aí no versículo de número 30, e ele caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, roubaram tudo, espancaram ele e deixaram ele meio morto. A descida de Jerusalém para Jericó era aproximadamente a distância de 27 quilômetros, e havia 1,2 km de declive, era uma descida, e ali, segundo os historiadores, aquela rota era conhecida como Rota Sangrenta. Tinha um grupo chamado de chacais do deserto, que saía das locas, das cavernas, e pegava os transeuntes, os comerciantes, e até matavam. Eram saqueadores do deserto. E este homem, talvez desavisado, está descendo de Jerusalém, a capital religiosa, provavelmente de um culto, e está sozinho indo rumo a Jericó, talvez a sua cidade onde ele ia repousar e passar uma noite, ou a cidade onde ele morava. E ele é pego de surpresa por um grupo de salteadores. Esses salteadores, a Bíblia diz que pegaram ele de surpresa, roubaram tudo o que ele tinha, deu um prejuízo muito grande para ele. Talvez o que ele tinha era o trabalho de um dia, talvez o que ele tinha era um investimento que ele iria fazer, talvez o que ele tinha era um projeto que ele havia delineado para consumar nessa viagem, ou um acordo que ele faria num negócio. De repente ele foi pego de surpresa e tudo isso foi lhe tomado. E ele levou uma surra, apanhou bastante, a ponto de ficar no chão meio morto, quase que desacordado, talvez até mesmo desacordado. E aqueles homens se retiraram, e ali ficou ele no chão. E esse homem retrata muito bem o cenário que estamos vivendo. Fomos pegos de surpresa. Nós não esperávamos que isso nos pegaria de sobressalto. E muitas pessoas estão sobressaltadas como esse homem, caído, sem saber o que fazer. Os dias estão passando e os sonhos indo ralo abaixo, os projetos, a economia, e essa pessoa não sabe a quem recorrer, talvez não tenha forças para fazê-lo. E agora vem 3 homens no mesmo caminho, que são os 3 tipos de ministérios que estão sendo desenvolvidos nesse período de pandemia. Em primeiro lugar, diz a Bíblia que vem um sacerdote, pelo mesmo caminho, ocasionalmente pelo mesmo caminho descia o sacerdote. Provavelmente, esse homem havia saído do culto que o sacerdote celebrou. E como é comum, o pastor é o último que sai da igreja.
Ele vai se despedir de um, de outro, cumprimentar, perguntar, aconselhar, às vezes ser informado de alguma coisa, e o membro naturalmente sai primeiro. Aquele homem saiu na frente, e o sacerdote vem. E a Bíblia não deixa nada encoberto, mas ela diz que aquele homem viu, o sacerdote viu o homem caído, mas passou de largo. Esse ministério exercido por esse sacerdote, que hoje está sendo exercido em muitos lugares nesse tempo de pandemia, é o ministério templocêntrico e por carga horária. Ele só é funcional no templo e no horário da liturgia. Acabou o culto, eu não tenho compromisso com mais nada. Tanto que muitos, pastor Ananias, nesses dias que não está tendo culto, ninguém nem sabe onde é que eles estão. Tem pastores que os seus membros nem sabem que ele existe, se ele está vivo. Estão até orando porque estão pensando que ele morreu da Covid, arrebatado ou coisa semelhante. Os ministérios deles são circunstanciados a 4 paredes e a uma carga horária. Venceu o meu cargo horário, eu não tenho compromisso com mais nada, eu passo de largo. E ele tinha justificativa. Não, eu sou sacerdote, se eu relar num homem meio morto, eu sou contaminado e não posso exercer mais meu ofício. Talvez ele poderia dizer, pastor Ananias, olha, eu conheço essa estrada, isso aí é uma isca, os assaltantes contrataram esse camarada para eu ter dó dele, e quando eu for ajudar, eles vêm e me assaltam também, isso é um bandido. Ele tinha justificativa, mas daqui a pouco, quem desce? Os levitas, ou o levita. E o ministério do levita é um ministério politicamente correto. Quer dizer, se o meu superior passou de largo, quem sou eu para fazer diferente? O meu negócio é a política da boa vizinhança. E tem mais. Eu estou muito atarefado. Eu limpo o templo, eu acendo o pavio, eu tenho que tirar a cinza do altar, eu tenho muitas tarefas e também eu já ajudei muita gente, eu sou uma pessoa ativista, tenho muitas ocupações, já ajudei outros, esse aqui não precisa ajudar, já fiz a minha tarefa de bom mocinho. E lá vai ele, passando de largo. Mas vem um terceiro homem, e esse terceiro, ele ilustra aqueles que querem exercer um ministério que faz a diferença nesse tempo que estamos vivendo. Diz a Bíblia que como os outros viram, ele também viu, só que não fez vista grossa. Ele viu, se comoveu de íntima compaixão e se aproximou dele. Se aproximou de um caído, de alguém que não podia retribuir a ele de alguma forma. Ele se aproximou de alguém que estava no seu pior momento, porque tem muita gente que se aproxima da gente só quando tudo vai bem. Mas aquele homem, esse samaritano, se aproximou de alguém que estava no seu pior momento. E quando chegou lá, em vez de ele expor as feridas e dizer quanto machucado, eu vou mostrar para tanta gente que você está realmente ferido, não. Ele colocou ataduras na sua ferida, cobriu, derramou azeite e vinho sobre ela. Ele não expõe feridas, pastor Ananias, ele encobre elas, ele trata. Deus nos dá tantos privilégios. Temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, sacerdócio real, povo adquirido com bom preço. Temos tantos e tantos adjetivos que a palavra de Deus nos enaltece até mesmo porque não merecíamos. Mas um qualitativo que ninguém pode tomar conta ou se apropriar dele hoje é o qualitativo de juiz ou de acusador. Nós não fomos chamados para acusar feridas dos outros, para mostrar os defeitos dos outros. Fomos chamados para sarar, para pesar as feridas, para pormos ataduras, derramarmos azeite e curarmos as feridas. E a Bíblia nos diz que aquele homem pegou, desceu do seu cavalo e pôs aquele homem caído sobre a sua cavalgadura. Ele carregou quem não podia andar sozinho. Nossos ministérios devem ser semelhante a este. Quando a pessoa não aguentar andar por si só, a gente descer um pouquinho, colocarmos sobre a cavalgadura
e levá-lo até um lugar onde ele possa encontrar paz. Deus te deu tantas coisas, e você está vendo tantos irmãos atravessando dificuldades. Deus te deu tantas coisas, nem uma carona para quem precisa você dá. Este bom samaritano pegou e falou: não, eu vou descer do meu cavalo, eu estou viajando há muito tempo, mas esse homem não consegue andar, então eu vou carregar ele, eu vou suportar a carga dele, porque eu quero vê-lo bem. E a Bíblia diz que levou ele até uma estalagem, e quando chegou lá, a palavra de Deus nos diz que ele, chegando na estalagem, cuidou dele, e na manhã seguinte ele se levantou. Quer dizer, ficou uma noite inteira, pastor Ananias, cuidando, e esse cuidado foi um cuidado emocional. Talvez ele dizia: isso vai passar, eu já vi outros casos iguais a esse, nós vamos vencer, essa fase vai passar, o pior já passou. E ali cuidando das feridas uma noite inteira. Talvez eu estou falando para alguém que está passando noites e noites sem dormir, perdeu a paz, mas nesta noite o Senhor quer cuidar de você. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Dias melhores virão. Sinta os cuidados de Deus sobre a tua vida nesta noite. E a palavra de Deus nos diz que ele levanta ao amanhecer, e a Bíblia diz que ele deu 2 dinheiros ao dono da estalagem. Isso é lindo, pastor, porque no capítulo 6 de João, Filipe fez uma pergunta para Jesus interessante. Tinha 5.000 pessoas com fome, e Filipe falou assim: Senhor, 200 dinheiro não vai ser suficiente para alimentar esse povo. O cálculo de Filipe era o seguinte: para 5.000 pessoas, 200 dinheiro era a quantia necessária de alimento. E se você dividir 5.000 por 200, dá 25. E o moço aqui, o samaritano, deu 2 dinheiros para o dono da estalagem para cuidar daquele homem ferido, que é o equivalente a 50 dias de alimentação. Isso quer dizer que ele talvez perdeu o dinheiro do trabalho de um dia, e ele está recebendo a restituição de 50 dias. E o amor desse samaritano não teve limite. Ele disse: tem mais, se ele demorar mais do que 50 dias aqui sendo tratado, alimentado, cuida dele, porque quando eu voltar eu pago o que passar disso aí. O amor dele não teve limite. Eu quero concluir agora. Jesus pergunta para aquele doutor: qual destes 3 foi o próximo daquele homem caído? O homem disse: o que usou de misericórdia. E aí Jesus volta novamente à prática: vai e faze-o da mesma maneira. Eu não sei como aquele doutor saiu dali, mas eu sei como eu posso sair daqui, se essa palavra entrou no meu coração. Eu posso sair daqui com meu coração cheio de compaixão pelos caídos, pessoas que já estão trôpegas na fé pela ausência do templo, mas eu posso ser esse bom samaritano, para carregá-lo, para colocar a minha mão na ferida, para ajudar, para cuidar, para passar uma noite intercedendo por ele. Eu posso fazer a diferença. Eu não sei como esse doutor reagiu depois disso, mas eu sei como você pode reagir. Você pode ligar para alguém que está ferido, você pode talvez até mesmo fazer alguma coisa que faça com que essa pessoa que não aguenta andar receba forças para caminhar. E eu concluo dizendo: esta parábola foi interpretada de diversas maneiras, principalmente na forma alegórica. Usaram-na como se aquele samaritano foi Jesus, e outros já usou como samaritano é uma pessoa que tem muita compaixão, enfim. Mas a lição não é essa. A lição é quem é o meu próximo. Mas eu quero concluir, porque a interpretação da Bíblia me garante isso, que tudo na Bíblia deve culminar na pessoa bendita de Jesus. Jesus foi e é melhor do que o bom samaritano. Estávamos caídos na beira do caminho, espiritualmente, não tínhamos forças espirituais para nos aproximarmos de Deus e chegar no destino eterno. Mas Ele sentiu o que nós sentimos, Ele teve compaixão de nós, Ele se encarnou, sofreu as nossas dores.
Passou 3 horas de uma agonia tão profunda no Getsêmani que ele suou grandes gotas de sangue. E da hora terceira até a hora nona, 6 horas, portanto, ele agonizou na cruz do Calvário, sentindo as nossas dores, bebendo o cálice que era nosso. Suportou tudo o que era para nós suportarmos, e ele fundou a igreja, dando-nos através do seu sacrifício a alegria da salvação, colocando esse vinho de alegria em nós. E no dia da inauguração da igreja ele derramou o Espírito Santo sobre ela, e o amor dele foi tão imenso e sem limite que ele não deu 2 dinheiros, irmã Lourdes, ele não deu mais alguma coisa monetariamente que pudesse equivaler, não, ele nos resgatou com seu precioso sangue, que vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, e ele prometeu que voltará para nos levar para o céu. Ele fez muito mais do que o bom samaritano, ele é o amor encarnado que suportou as nossas dores, carregou o nosso pecado e nos dá a segurança de vida eterna. Por isso, nessa noite, entregue a sua vida a Cristo, pois ele é melhor do que o bom samaritano. Deus em Cristo abençoe a cada um e a todos. E mais uma vez, pastor Ananias, muito obrigado por essa riquíssima oportunidade.